Amém, graças a Deus. Eu quero agradecer à igreja a paciência pela última vez que eu estive aqui, agradecer o convite repetido, agradecer a confiança de me receber aqui mais uma vez. Quero também pedir perdão aos irmãos, porque eu tive um final de semana meio maluco, eu não consegui voltar para a minha casa, de maneira que eu estou sem minha Bíblia pastoral. Então eu estou com a minha Bíblia virtual aqui. Isso não é do meu feitio, não é do meu costume. Consigo reconhecer que também não é do costume desta igreja, mas é uma situação muito atípica, graças a Deus. Está tudo se resolvendo aos poucos, né, em relação às questões da família, mas por muitas razões da minha vida eu não gosto de usar o celular, ou tablet, ou aparelho que o valha para substituir a Bíblia. Simplesmente, não precisa, porque às vezes a bateria acaba, às vezes não funciona, então eu sempre imprimo tudo no papel, né? Então, graças a Deus, aqui não é a Bíblia inteira, mas é a porção da palavra que eu separei para estar falando com os irmãos, né? Tudo escritozinho, então não tem risco aqui de heresia, amém? Até porque o irmão orou, então debaixo de oração não existe rebeldia, né? A não ser que eu estivesse em outro espírito, mas eu não estou, graças a Deus. E eu venho aqui essa noite explorar um pouco mais uma das ideias que eu introduzi da última vez que eu estive aqui, a respeito do povo, na fala de Estevão, quando ele está pregando aos judeus, o povo no deserto, que no seu coração voltou ao Egito, né? E eu lembro que eu mencionei esse texto, mas eu não tive a oportunidade de expô-lo propriamente. Eu gostaria de fazer isso agora e convidar os irmãos a abrir no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, e nós lemos a partir do versículo 39. Atos 7, a partir do versículo 39, aqui, salvo engano, vai estar tudo na Nova Versão Internacional. Primeiro, pelo menos esse aqui vai estar. Nossos pais, diz a palavra do Senhor, não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Convido os irmãos a mais uma breve oração nesse momento. Senhor Deus, aqui está a tua palavra, Deus, aqui está o teu povo. E eu peço que, quanto a isso, todos nós nos submetamos a Ti e que o Senhor opere pelo poder do Espírito Santo aquilo que é da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E o que esse texto fala para mim e que eu consegui pincelar brevemente da última vez que eu tive o privilégio de estar aqui entre os irmãos, é que tudo começa no coração. Todas as coisas que nós fazemos começam em algum lugar. O coração, ele é essa figura bíblica para o que nós talvez chamaríamos de nossa cabeça, né? Porque a Bíblia fala sobre os pensamentos do coração, né? Então, no coração é onde nós temos as nossas ideias, no coração é onde as nossas decisões são tomadas. E é muito importante, biblicamente falando, nós guardarmos o nosso coração. Nós termos cuidado com o nosso coração, porque o que entra nele, talvez não pode sair, né? Aquilo que nós comemos, e se você olhar bem para mim, você vai ver que eu como bastante, então eu sou meio que um expert nesse assunto, né? O que a gente come, nós temos muitas maneiras físicas de processar o que a gente come, né?
E qualquer descompensação nas tripas internas do ser humano vai levar a uma digestão ruim. Você precisa que o seu fígado esteja em boas condições, e o pâncreas, a vesícula, e o estômago, os intestinos, e a coisa toda. Mas se você come algo que não te faz bem, o seu corpo tem maneiras de colocar aquilo para fora. Muitas. E de muitos jeitos. A gente não precisa falar quais são, você sabe. Você já comeu algo que não te fez bem, né? Então você tem como colocar aquilo para fora. Mas e aquilo que entra no nosso coração? Como é que a gente coloca essas coisas para fora? É muito mais difícil, porque nós não temos um mecanismo físico de limpar o nosso coração. Nós somos totalmente dependentes de Jesus para limpar o nosso coração. E quando o nosso coração está contaminado pelas coisas do mundo, então nós temos a dificuldade de entender a vontade de Deus e de fazer o que Deus quer. Da última vez que eu estive aqui, eu li aquele texto do profeta Jeremias que fala: porque o povo está acostumado a fazer o mal, eles se tornaram incapazes de fazer o bem. Não tem como agradar a Deus quando a gente está vivendo em pecado. Com o coração contaminado, algumas verdades divinas, algumas coisas da Bíblia não vão fazer sentido para a gente. E a gente precisa de um processo de purificação. É evidente, se a gente se humilha, ajoelha, ora: Senhor Deus, purifica o meu coração, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito voluntário na Tua presença, Deus faz. Deus faz. Só que até nós chegarmos nesse arrependimento, nós já passamos por muitas dificuldades, que não passaríamos se tivéssemos guardado o nosso coração. Se tivéssemos agido com sabedoria, de maneira ao nosso coração não ter se sujado no primeiro lugar. Nós temos uma natureza carnal que é pecadora. Não tem como redimir a natureza carnal. Por isso que nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Lá em 1 Coríntios 15. A carne não presta para nada. Nada de bom sai dela. Então vai ter que transformar. Mas o coração, o pensamento, a nossa mente tem como ser transformado. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. A Bíblia fala sobre como as coisas são, e a Bíblia também fala sobre como as coisas devem ser. E isso também é verdadeiro a respeito do nosso coração. O nosso coração é mau. Ele é mau. A Bíblia fala, ele não presta para nada. Né? Sua doença é incurável. Essa é a expressão do profeta Jeremias. Né? Sua doença é incurável. Não presta. Mas como ele deve ser? Como deve ser o nosso coração diante de Deus? Deve ser puro. Né? A Bíblia fala: pecadores, purifiquem o coração. Então, se a Bíblia fala para fazermos, é possível, porque Deus não perde tempo com inutilidade. A gente perde, na verdade, a gente assiste futebol na televisão, é inútil, né? Não faz nada na nossa vida. Mas Deus não perde tempo com coisas inúteis. E Deus não é sádico, Ele não vai pedir de você uma coisa que lhe é impossível. Então, se Ele pede algo para você e você fala: Deus, eu não consigo fazer isso, é porque o próprio Deus está te dando condições de fazer. Então, quando Deus fala: purifique o seu coração, e você fala: Deus, eu não consigo, então Ele fala: eu estou aqui para fazer isso por você, que você não consegue fazer sozinho, porque Ele é um Pai bondoso. É igual um pai bondoso falando para o seu filho de 3 anos de idade: vai tomar banho. E às vezes a criança ela não gosta de tomar banho sozinha. Eu estou mandando você fazer sabendo que você vai precisar da minha ajuda para obedecer. E se nós fazemos isso, como o Senhor não vai fazer? Como o Senhor não vai nos ajudar naquilo que precisamos da ajuda dEle? Então, muitas vezes usamos de desculpas para falar: eu sou assim mesmo, quem gostar de mim vai gostar de mim, eu falo. E eu sou assim, e esse é o meu jeito. Mas a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, na palavra de Deus, sempre existe transformação, sempre existe mudança, sempre existe a oportunidade de nos arrependermos diante de Deus e de Deus mudar a história da nossa vida. E também, de muitos textos que a gente vai passear hoje, eu já adiantei alguns porque eu sou ansioso desse jeito. A introdução e a conclusão sempre são as mesmas, né?
Porque eu acho que quando a gente lê a Bíblia, é assim, né? Você começa pela Bíblia e aquilo vai, muda um monte de coisa na sua vida, você pensa um monte de coisa, o Espírito Santo te conduz por muitos lugares, mas no final você volta para onde você começou, você volta para a Bíblia. Porque é assim que nós somos transformados, o poder da palavra de Deus. Não é no poder da argumentação de qualquer pessoa. Mas um texto que vai ser muito importante, eu quero que os irmãos abram a carta de Judas, lá no finalzinho da Bíblia. Eu tenho um apreço especial por essa carta, porque ela é muito maneira. É o meu livro favorito da Bíblia. Eu não sei se é certo, né? Não sei se é certo pais terem filhos favoritos, tios terem sobrinhos favoritos ou pastores terem livros favoritos da Bíblia. Mas eu tenho, né? E é Judas e é maravilhoso. E bem no comecinho, o primeiro versículo, e também o pedaço 2. Judas, escravo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, àqueles que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. O livro de Judas ele é muito importante para nós falarmos a respeito disso, porque tem uma palavra que vai ocorrer consistentemente na carta de Judas, que é guardados, a ideia de guardar. Então tem algumas pessoas que são guardadas em Jesus, são guardadas para a salvação, são guardadas de tropeçar, e tem outras que para as quais as trevas estão guardadas, estão reservadas no último dia. E no final das contas, a diferença é, nós estamos nos guardando em Cristo ou em outros lugares. Nós estamos nos protegendo pelo poder do Espírito Santo ou na nossa própria força? Porque essa é a única diferença que importa. É apenas necessário você abrir os seus olhos e olhar ao redor, olhar para o mundo no qual a gente vive, e você vai perceber que tem muita coisa errada acontecendo. Tem coisa errada acontecendo nas escolas, tem coisa errada acontecendo na polícia, tem coisa errada acontecendo na política, tem coisa errada acontecendo nos hospitais, tem coisa errada acontecendo nas igrejas. E como é que eu vou me proteger, me guardar disso? Como é que eu vou deixar de me contaminar com essas coisas e que a minha família também se contamine com essas coisas? Como que eu vou conseguir? A resposta tem que ser Jesus. Por quê? Porque aqueles que foram chamados e amados são guardados em Jesus Cristo. A diferença não é o que nós fazemos, mas é o que Deus faz em nós e o lugar onde Ele nos coloca. Quando nós estamos em Cristo, Deus nos protege. Quando nós tentamos guardar o nosso próprio coração, eu quero lembrar os irmãos da parábola, somos como aquele servo mau que guardou o seu talento debaixo da terra. Ele recebe o talento, ele tem medo, ele enterra. Ou como aquele que recebe a mina e esconde dentro e enrola num pano. Eu vou guardar isso aqui. Eu vou guardar, mas aí o mestre volta e fala, o que você fez com o seu talento? Eu enterrei, eu guardei. E o mestre fala, aquilo que você tem será tirado. Pega o talento desse e dá para aquele que multiplicou vezes 10. Você vai ser lançado onde há choro e ranger de dentes. Porque não tem como nós guardarmos o nosso próprio coração. A única coisa que dá para a gente se fazer é se esconder. É isso. A gente pode se esconder. E aí, o que acontece? Nada. Não acontece nada. O mundo continua desmoronando ao nosso redor, nós continuamos pecadores, nós continuamos sem esperança, nós continuamos sem poder, e a única diferença é que a gente está se escondendo. Né? Ou, por outro lado, se nós não temos o poder do Espírito Santo para guardar o nosso coração, se nós não depositamos o nosso coração em Jesus Cristo, então eu não vou esconder e eu não vou mudar e a minha vida vai continuar normal e eu vou ser contaminado. E no final das contas eu vou ser como qualquer uma das outras pessoas que vive nesse mundo. Qualquer uma das outras pessoas que nunca ouviu falar da verdade, porque eu não consegui guardar o meu coração em Deus. Na mesma carta de Judas, existe uma descrição muito interessante a respeito de pessoas que estavam na igreja, mas não eram parte da igreja. Judas chama eles de infiltrados, que fala que nas coisas que eles conhecem por instinto natural, como animais irracionais,
nessas mesmas coisas se corrompem. Né? Na nossa natureza humana, isso é, no nosso instinto, na nossa carne, nós encontramos uma força que é maior do que nós mesmos. Isso é muito importante quando estamos falando sobre o coração humano. O nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa alma, por assim dizer, pode ser totalmente dominada pelos desejos da carne, pelos desejos cobiçosos, pelas concupiscências. Concupiscência é uma palavra complicada, mas o que ela quer dizer é o desejo de você fazer algo que você sabe que é errado. Isso que é uma concupiscência. Quando você quer fazer algo que é errado, isso é a sua carne, é a concupiscência da sua carne falando com você. Você vai lá e você vai desobedecer a Deus. Mas obedecer a Deus é errado. Não, mas você vai do mesmo jeito. E a nossa carne é mais forte do que nós. E se nós tentamos guardar e defender o nosso próprio coração contra a natureza pecaminosa, a gente não vai conseguir. É como você tentar controlar um urso raivoso ou um leão na sua própria mão. Não vai dar certo. Você já foi no zoológico? A gente tende a não ter ursos no zoológico, né? Mas tem leão, tem tigre, eu já vi até hipopótamos. Os hipopótamos são muito legais, né? Imagina que tem um rinoceronte correndo contra você. O que você vai fazer para segurar o rinoceronte? E a resposta é nada. Eu posso tentar correr, eu posso tentar pular, eu posso tentar fugir, mas não tenho o que fazer para segurar um rinoceronte. Não tenho o que fazer para fechar a boca do leão. Quem faz isso é uma pessoa mais forte do que eu. É isso que está acontecendo no nosso coração, é isso que está acontecendo nos nossos pensamentos agora. No meu coração, no seu coração, nesse momento, você tem a sua carne, você tem os seus maus desejos, você tem a sua cobiça, você tem a sua vontade de fazer o que é errado, e isso está querendo te afastar do plano de Deus para a sua vida. A todo momento, a carne não descansa. Carne não descansa. A natureza pecaminosa não para de ser pecaminosa só porque a gente foi dormir. Por outro lado, tem um que é mais forte, tem um que é mais valente, tem aquele que é mais valente e entra na casa e depois rouba a armadura na qual o homem valente confiava. E este alguém é o Senhor. Então, se eu tenho dentro de mim uma vontade de pecar, e não se engane, você também tem. Talvez não seja manifesta nesse momento, porque é fácil ser crente na igreja, mas todos temos vontade de pecar, todos temos desejos ímpios e iníquos dentro do coração. Se eu pego esse desejo e eu obedeço esse desejo, então ele se tornará mais forte do que eu. A única maneira de eu lidar com isso corretamente é colocando o poder de Deus contra ele. É falando, Senhor, eu não consigo me defender desse urso, desse leão, desse rinoceronte, desse bicho gigantesco, desse bicho forte que está tentando me levar a pecar contra o Senhor, a pecar contra a minha igreja, a pecar contra mim mesmo, a pecar contra o meu casamento, a pecar contra o meu emprego, a pecar contra os meus filhos. Este bicho, eu não consigo lutar contra ele. Preciso do Senhor. Jeremias 17, 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Não adianta resistir à carne na força do nosso próprio braço, porque nós somos também carne. Nós somos feitos disso. Esses desejos fazem parte da maneira como Deus nos criou para vivermos neste mundo, como uma preparação para o mundo que há de vir. Os nossos desejos fazem parte da consequência que vem a partir do momento em que nós pecamos contra Deus. E nós fomos transformados por meio de Adão, por meio de um homem só. Todos morremos, a morte foi sobre todos.
Como diz o apóstolo Paulo, por causa de um só pecado, então todos fomos sujeitos à morte. E essa morte se manifesta nos nossos membros, nos nossos desejos, se manifesta nas coisas que nós queremos, que são contrárias à vontade de Deus. E como nós vamos lidar com isso? É o que nós vamos falar, é o que nós estamos falando hoje. E o que a Bíblia diz é: não adianta confiar no seu próprio coração. Isso é muito importante, porque essa é uma mensagem completamente diferente do que você vai ouvir por aí. Vocês gostam de música romântica, irmãos? Sejam sinceros, né? Eu sei que tem gente que só ouve Ludmilla Ferber e Diante do Trono, e nada mais, e amém, glória a Deus. Mas talvez na sua juventude, antes que a luz brilhasse sobre a sua vida e você tivesse uma playlist perfeitamente batista, talvez você tenha ouvido, sei lá, Calbi Peixoto, né, Ney Matogrosso, Oswaldo Montenegro. E qual é o espírito da música romântica, né? O espírito é: eu vou seguir o meu coração. O meu coração está me dizendo uma coisa e eu vou fazer tudo o que ele manda. É isso, né? E quando nós assistimos os filmes românticos tão graciosamente importados de Hollywood, a mensagem é a mesma, né? Eu vou fazer tudo o que o meu coração manda, porque se eu não obedecer o meu coração, eu nunca vou ser feliz, né? Isso não é só filmes... isso não são apenas filmes de adultos, né? Você vê a história do filme Frozen, ela tem uma conexão muito importante com isso, né? Porque a rainha Elsa, ela não consegue ser feliz até que ela libera geral e faz tudo o que ela tem vontade, né? Agora livre estou, vou fazer o que eu quiser. Não existe certo, não existe errado, não existe ninguém. Agora estou feliz, agora estou plena, porque eu me livrei das regras que me prendiam. O problema é que as regras, elas não prendem o ser humano, elas prendem a besta, a fera que mora dentro do ser humano. Elas são para conter a carne, não para conter o espírito. E talvez a gente ache a música da Elsa muito bonita, mas se você pensar no filme, eu gosto de desenho animado, talvez um pouco demais, mas se você pensar no filme, aquele momento no qual ela está muito feliz e jogando gelo para todo lugar, é o mesmo momento no qual está todo mundo morrendo de frio, porque ela está plena, feliz, e soltou as frangas, por assim dizer, né? E isso está tendo consequências para todas as outras pessoas. Mas ela não sabe. Ela se isolou e falou: vou fazer o que eu quero. E o mundo ao redor dela desmoronando. E aí tem todos os desenvolvimentos da história. Mas é um desenho animado interessante para nós pensarmos. Se eu seguir meu próprio coração, pode até ser que por um momento eu cante muito felizmente, criando monstros de gelo e bonecos de neve. Mas eu só vou conseguir ser feliz seguindo o meu próprio coração se eu não me importar com as consequências que isso vai ter na vida dos outros. Porque o meu coração, ele não é caridoso. O meu coração não é misericordioso. Os desejos carnais são para mim, não são para os outros. A minha carne não pensa em mais ninguém. Para eu conseguir amar a minha esposa, eu preciso olhar para ela espiritualmente. E olha que ela é linda. E olha que ela é uma pessoa sensacional, uma pessoa gentil, uma pessoa agradável. Mas a minha carne só pensa no meu próprio benefício. E a sua também, não seja hipócrita. Todos nós, carnalmente, queremos apenas o que é bom para nós. Se a gente quer seguir a Jesus e amar o próximo, então nós precisamos guardar o coração em Cristo para sermos capazes de fazer a sua vontade. Às vezes, o nosso coração deseja ardentemente coisas que não nos fariam bem. E por isso Deus não faz o que a gente pede. Isso está em Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar, a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Recentemente nós estudamos lá no Feira a respeito de Mateus.
E Mateus foi um dos publicanos que convidou Jesus para comer na sua casa. O outro, mais famosamente, Zaqueu, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Isso não está escrito na Bíblia, né? Mas é a música que o pessoal gosta de cantar e de ouvir. E Jesus entra na casa dos publicanos para comer. Ele entra lá como convidado, né? E eu vou entrar aqui e tal, vou conversar. Senhor, mas o Senhor está comendo com publicanos e com prostitutas e com pessoas que não prestam. Como você pode se banquetear? E Jesus está falando, eu sou noivo. Não faz sentido jejuar quando o noivo está perto, mas quando o noivo for tirado, então jejuarão. Ele estava falando a respeito da sua morte e da reação dos seus discípulos. Mas a questão é a seguinte, Jesus entra na casa de Mateus como convidado. Como convidado de Jesus, você pode entrar na minha casa, vamos comer. Na casa de Zaqueu, Jesus, ele faz uma coisa que, para pessoas introvertidas como eu, é muito difícil, né? Jesus olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, desce depressa, né? Pois eu vou para a sua casa, em sua casa eu vou pousar, né? Eu vou comer na sua casa, Zaqueu. Ele se convida, olha que coisa doida que Jesus faz, né? Eu não tenho coragem de fazer isso não, irmãos. Né? Zaqueu, vem, desce aí, eu vou comer na sua casa. E ele vai, como convidado. E às vezes a gente acha que Jesus vai fazer a mesma coisa no nosso coração. A gente chega no domingo na igreja e fala, Jesus, quer entrar no meu coração? Vamos conversar um pouquinho. Mas não é assim. Porque no nosso coração Jesus só entra como Senhor. Só como Senhor. Se for para dominar, para controlar o nosso coração, para ser o dono do nosso coração, então Ele entra. Mas se não for, Ele não entra no nosso coração. Ele fica à porta e bate. E aquele, né, que abrir, Ele entrará e ceará com Ele. No fim dos tempos, aí continua a carta de Judas, haverá zombadores, os quais seguirão os próprios desejos impuros. Estes são os causadores de divisão na igreja, que pensam com a alma e não têm o espírito. Essa é uma tradução um pouco diferente, ok? Provavelmente na sua Bíblia não vai estar exatamente desse jeito. Mas o que esse texto fala? Fala que quando nós pensamos com a nossa alma, nós não estamos pensando com o espírito. Quando estamos seguindo o nosso coração, não estamos seguindo o Espírito Santo de Deus. Porque a carne é incapaz de desejar aquilo que o Espírito deseja. São incompatíveis, não dá. Eu acredito que a gente, inclusive, leu esse texto lá em Romanos 8, há 2 semanas atrás. Né? Por meio do discernimento que o Espírito Santo nos dá, através da palavra, nós podemos guardar o nosso coração em Deus. Quando pensamos com a nossa própria alma, e o que quer dizer pensar com a própria alma? Quer dizer simplesmente pensar. Você pensa as coisas e vai fazendo suas próprias ideias. Aquilo que você está querendo, aquilo que você está achando. Isso é pensar com a própria alma. Pensar espiritualmente é diferente, só que nós somos uma religião um pouco curiosa, porque a gente não canaliza o Espírito Santo. Né? A gente não entra num transe do Espírito para ele falar conosco. A gente abre a Bíblia. A gente abre a Bíblia e o Espírito Santo fala conosco. E o poder da palavra de Deus guarda o nosso coração. O poder da palavra de Deus transforma o nosso coração. E a gente não precisa de outras coisas, porque a palavra de Deus é o bastante, quando, evidentemente, nós nos submetemos à palavra. Quando seguimos os próprios desejos, nós nos tornamos iguais aos zombadores da carta de Judas. Nós causamos problemas na igreja e deixamos de ter a presença do Espírito Santo na nossa vida. Isso não quer dizer que o Espírito Santo vai embora. Quer dizer que nós apagamos o Espírito Santo. Nós deixamos o Espírito Santo de lado. Porque aquele que foi selado com o Espírito Santo para a salvação, está salvo.
Deus não erra, não existe Deus errou, Deus entrou, saiu, entrou, saiu, entrou. Não, você foi selado com o Espírito Santo, não tem como cancelar o selo que Deus colocou, é igual no livro de Esther. Vocês lembram do livro de Esther, do rei Artaxerxes? Né? E o rei, ele casa com Esther, e Mardoqueu e Amã, e aí o rei, ele coloca o selo dele e fala, está liberado, vamos matar judeu, misericórdia, né? Mas foi isso que aconteceu, né? Vamos matar todos os judeus, e ele colocou o selo dele. Aí Mardoqueu ficou muito triste, porque ele era judeu, ele ia morrer, e ele falou para Esther, Esther, quem sabe não foi para essa hora que você foi feita rainha, conversa com o rei. Então Esther entra na presença do rei, se tiver que morrer, morrerei. Rei, eu quero fazer um pedido. Aí o rei fala, até metade do meu reino eu vou te dar, porque ela era a rainha favorita. E Esther fala, eu quero que você cancele o seu édito que foi feito por Amã. E o rei fala, não posso, não é possível cancelar algo que foi publicado com o selo real, não dá. Né? Contei toda a história do livro de Esther só para dar um exemplo, né? Que o selo do Espírito Santo não tem como ser tirado da nossa vida, isso não é possível. É possível apagar o Espírito Santo quando nós insistimos em viver na dissolução. É possível entristecer o Espírito Santo quando a gente peca. E é óbvio que o Espírito Santo vai se entristecer com o nosso pecado, porque o Espírito Santo é eterno e ele vê com os olhos da eternidade. E eternamente pecado é igual à morte. Então toda vez que a gente peca, o Espírito Santo se entristece como se nós tivéssemos morrido. E quando Jesus descobriu que Lázaro morreu, ele falou, ele apenas dorme, vamos lá, espera 2 dias, depois vai. Ele chega diante do túmulo de Lázaro e chora. Por que Jesus chora? Porque ele sabe que não é para ser assim. Que o ser humano não foi feito para morrer, mas ele precisa morrer por causa do pecado. É necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. É necessário. É necessário. A natureza pecaminosa é necessário que ela seja transformada. E nós passamos por essa transformação por meio da morte. O Espírito Santo olha a nossa morte toda a vez que nós pecamos. E por isso ele se entristece. Mas não sai de nós. E como o Espírito Santo, então, pode estar dentro de nós? Como é que o fogo do Espírito Santo pode estar aceso? Como é que o Espírito Santo vai estar feliz com a nossa vida e com o nosso procedimento? Quando nós nos submetemos à palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Esse aí eu vou extraordinariamente dar o tempo para os irmãos abrirem, que às vezes eu corro um pouquinho, vocês me perdoem. Romanos capítulo 12, versículo 2. A palavra de Deus diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, é muito importante que a nossa mente seja renovada. Não é apenas a nossa religião. É importante que nossa vida seja transformada, é importante orar. E se você que não orava de manhã, agora todo dia que você acorda, você ora, amém. E quando você vai comer, você também ora agradecendo a Deus, glória a Deus por isso, isso é uma boa disciplina, Deus vai te honrar por isso. Mas existe uma coisa que precisa ser transformada, que é a nossa mente, é o nosso jeito de pensar. Um exemplo é o perdão. E eu quero falar muito brevemente a respeito do perdão. Porque o ser humano, ele não gosta de perdoar, não é verdade? Ninguém gosta de perdoar as coisas sérias da vida. Quando nós somos desprezados, quando somos injustiçados, quando somos perseguidos, não é fácil perdoar. Porque perdoar é quando a gente lembra daquilo que dói, lembra daquilo que machuca, e lembra daquilo que nos machucou, da pessoa que falou aquela palavra de maldição, mas nós desvinculamos uma coisa da outra e fala assim, isso que aconteceu comigo não tem nada a ver com aquela pessoa, porque eu já perdoei aquela pessoa. Ela está perdoada.
Isso é um mecanismo da nossa mente que só acontece quando somos transformados pelo Espírito Santo. É lembrar do que me fizeram de mal sem me ressentir com a pessoa que me fez mal. Amando aquela pessoa, tendo misericórdia daquela pessoa. Sabe que mente que pensa assim? Uma mente cheia do Espírito Santo de Deus. A nossa mente precisa ser transformada. E só depois de termos as nossas mentes renovadas pelo Espírito é que nós percebemos que a vontade de Deus é de fato boa, perfeita e agradável. Filipenses 4, capítulo 4, versículos 8 e 9, fala um pouquinho mais a respeito disso, de como nós podemos transformar a nossa mente. O que nós devemos pensar, porque mente vazia é a oficina do diabo, você já ouviu falar isso na sua vida? Né? Não dá para simplesmente falar, não vou pensar em nada, não vou fazer nada, para não me ferir e para não ferir ninguém. Né? Ah, Deus, hoje eu não quero pecar, eu vou apagar a luz do meu quarto, fechar minha porta e ficar aqui o dia inteiro. Né? Porque eu não quero pecar, então eu não quero ver nada, eu não quero ouvir nada, não quero que me irritem, não quero que falem o meu nome com aquele tonzinho acima que já me deixa bravo, eu não quero ver a louça na pia, que eu já vou pecar na hora que eu ver aquilo, eu não quero ver que derrubaram a vassoura no corredor e não puseram de volta, que custa pôr a vassoura de volta no lugar? Ah, Senhor, já pequei, misericórdia. Olha essa raiva no meu coração. Eu não quero ver a cara do meu chefe para eu não começar a ter pensamentos malignos de assassinato e homicídio e atentado com bomba e todas essas coisas. Então eu vou ficar sozinho, eu vou me isolar do mundo. Não adianta, não dá certo. A única coisa que dá certo é eu tirar os pensamentos ruins e colocar pensamentos bons no lugar. E a Bíblia fala isso nesse texto, Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. O caminho para nós mudarmos a nossa mente é muito claro. Eu primeiro mudo aquilo que eu penso, depois mudo aquilo que eu pratico e depois eu experimento a paz que Deus tem para mim. Então eu tenho que pensar nessas coisas. E um dos pontos principais da nossa reflexão, e a gente já está terminando, viu? Não é uma reflexão longa não, o que eu estou pensando que é verdadeiro, que é nobre, que é correto, que é puro, que é amável, que é excelente de boa fama e digno de louvor. Porque é disso que a Bíblia fala que eu tenho que alimentar a minha mente. Será que quando eu estou... E eu estou falando por mim mesmo também, porque eu não sou alienígena, eu não moro numa caverna. Né? Será que quando eu pego o meu celular e eu entro nos meus grupos, será que o que está entrando na minha cabeça são coisas boas, corretas, puras, dignas de louvor e excelentes? Será que é isso que está entrando na minha cabeça quando eu mexo no meu computador, quando eu ligo a minha televisão, quando eu sento na minha roda de amigos, ou às vezes roda de amigos virtual, porque as pessoas não podem mais se ver pessoalmente de uma maneira muito bizarra, né? Quando eu estou falando com as pessoas no meu dia a dia, é disso que eu estou falando? Porque é isso que a Bíblia fala que eu tenho que fazer. Eu tenho que encher minha cabeça dessas coisas. Mas se eu não estou enchendo, ninguém vai fazer isso por mim. Eu tenho completo controle. E todo mundo aqui que é adulto tem completo controle sobre o que alimenta a sua própria mente. Você escolhe se você vai colocar coisas corretas, boas, puras, excelentes e dignas de louvor na sua cabeça. Mas se você escolher encher sua cabeça de coisas que não são puras, que não são dignas, que não são excelentes, que não são corretas, então vai ser muito difícil você praticar a vontade de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12.
né? Então, como é que eu vou encher minha cabeça de coisas puras? Será que eu ligo a minha televisão e eu sintonizo no canal Pureza? Eu não sei se eu acho que não existe, não, né? Isso não teria muita gente assistindo. Os canais de imundície tem gente assistindo o tempo inteiro, mas o canal Pureza não, né? Eu vou abrir o meu navegador e acessar o coisascorretas.com.br, né? Tudo que for amável eu jogo assim no Google. Não é assim. Do que eu tenho que encher a minha mente? Eu tenho que encher minha mente da palavra de Deus. Aí não tem outro caminho. Deus não deu outra palavra para a gente. Deus não deu outro mecanismo. Ele falou, é a Bíblia. Deus nos deu a Bíblia. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. E eu só quero terminar muito brevemente falando a respeito desse texto, viu? Porque esse texto suscita algumas perguntas. A primeira delas é, como é que eu sei que o que eu estou pensando é errado? Porque é muito curioso quando nós falamos entre cristãos, né, e falamos o seguinte, nós temos desejos errados, nós temos pensamentos errados. Agora, como é que eu vou saber que ele é errado se ele é meu? Porque é mais difícil de identificar um erro que está dentro, né? As coisas erradas que os outros fazem é muito fácil de identificar. Você aponta o dedo e fala, isso aí está errado. Mas como é que eu vou identificar o que está errado em mim mesmo? E a resposta é pela palavra, porque a palavra de Deus, ela discerne os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando eu coloco na minha cabeça, eu vou fazer isso, a palavra de Deus entra no meu coração e ela vai falar assim, bom, se você decidiu fazer isso para ser rico e famoso, então Deus não vai te honrar. Mas se você decidiu fazer isso para a glória de Deus, então Deus vai te honrar. Porque a palavra de Deus entra no nosso coração e mostra, você está fazendo isso para quem? É para Deus ou é para os homens? De onde vem esse desejo? Por que você tem esse plano? Por que você tem esse pensamento? E a segunda pergunta que esse texto levanta, e é a pergunta com a qual eu quero deixar os meus irmãos, é a seguinte, como está a sua leitura da palavra? Como você tem lido a Bíblia? E eu não estou falando de tempo, eu não estou falando de quantidade. Eu não posso medir o meu relacionamento com os meus amigos na quantidade de mensagens que eu mando para eles. Então não é justo eu medir o meu relacionamento com Deus com a quantidade de versículos que eu leio por dia. Não é a quantidade, é como. Como está a sua leitura da Bíblia? Está satisfatória? É o bastante para você? O seu espírito está alimentado constantemente da palavra de Deus? Porque senão, então, nós precisamos de mais. Porque é a palavra que vai discernir o seu coração. É a palavra que vai purificar o seu coração. Não sou eu. Eu não purifico nem o meu coração. Como é que eu vou purificar o dos outros? Eu preciso de Jesus, do poder da palavra de Deus. Como está a nossa leitura da palavra? Porque se a nossa mente, se os nossos pensamentos, se os nossos corações forem cheios da palavra de Deus, então também serão cheios do poder do Espírito Santo. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Esse é o segredo para guardarmos e purificarmos o nosso coração em Deus. É a leitura da palavra. E eu convido os irmãos a fecharem os olhos, muito brevemente, a baixarmos nossas cabeças. E permitirmos que o Espírito Santo fale a nós. A partir dessa pergunta, como está o nosso relacionamento com a palavra de Deus? Como ele está? E não vamos pensar em quantidades, em quantos minutos nós vamos passar com a palavra, porque minuto não quer dizer nada para Deus.
Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Como está a nossa leitura da palavra? Ela tem sido uma leitura reverente? Nós temos dado honra para a palavra de Deus no nosso dia a dia? Nós temos crido na palavra de Deus? Nós temos buscado? Quando a gente lê algo na Bíblia e não entende, a gente busca até entender ou deixa desse jeito mesmo? Como está a nossa leitura da palavra de Deus? Pois é a palavra que vai guardar e purificar o nosso coração. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor nos deixou um legado de histórias, de poesia, de testemunhos a respeito de homens e mulheres que foram grandemente usados pelo Senhor. Pessoas pecadoras como nós, mas algumas das quais foram gigantes da fé. Outras, Senhor Deus, que foram terríveis exemplos do que não ser e do que não fazer, Senhor Deus. Mas em cada pedacinho da tua palavra o Senhor fala conosco. Mas, Senhor Deus, se é que nós temos negligenciado a tua palavra, que o Senhor nos perdoe. Se é que nós temos negligenciado a voz do teu Espírito Santo, que tão docemente fala conosco, quando paramos tudo o que estamos fazendo para ouvir a voz do nosso Pai. Então, Senhor Deus, nos perdoe e convença ao nosso coração de que é o Senhor falando conosco, Deus. E que é o Senhor que está pedindo para os seus filhos: volte a falar comigo, volte a ouvir as minhas palavras. Você não se lembra quando o seu coração queimava, quando você abria nas Escrituras, assim como os discípulos no caminho de Emaús, cujo coração ardia quando Jesus expunha as Escrituras para eles? Senhor Deus, renova o nosso amor pela tua palavra, Senhor Deus, porque a tua palavra nunca passará. Os céus e a terra passarão, mas nenhuma das tuas palavras passarão. E a tua palavra nunca, Senhor Deus, nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito que o Senhor tem para ela. Então, Senhor Deus, acende em nosso coração, pela primeira, pela segunda, pela terceira, Senhor Deus, não importa o número, acende em nosso coração mais uma vez o amor pela tua palavra, para que possamos ter prazer de ler a Bíblia, para que possamos ter prazer de meditar na tua lei de dia e de noite, para que possamos ter prazer de ler a Bíblia em família, Senhor Deus, fazendo culto doméstico, marido com esposa, pai com filho, mãe com filha, e neto e sogra, lendo a palavra de Deus, todos juntos, lendo a palavra de Deus, porque a tua palavra nos guia, a tua palavra é o nosso prazer, a tua palavra purifica o nosso coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, e lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E como poderá, Senhor, um jovem manter puro o seu caminho, atentando-se ao cumprimento da tua palavra? Senhor Deus, não esconda de nós a tua palavra, mas revele-a no nosso coração, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração.
de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Amém. Que nós possamos, cada dia mais, ter os nossos olhos voltados para o Senhor, com a cabeça no céu, os pés na terra, sempre nos enchendo dele. Sozinhos nós não conseguimos nada. Somos totalmente dependentes do Senhor. Se com ele já é difícil muitas vezes, imagine sem ele. Mas graças a Deus, temos um Deus misericordioso, longânimo conosco, e as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. Obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco hoje. Obrigado aos irmãos que estão aqui online também, né? Irmã Alice, irmã Dalice, Vanese, Wendel, Lívia. Os que não mandaram mensagem, não tem como eu saudar, mas todas as pessoas que estão aqui ao vivo aqui assistindo, também no Facebook, que Deus abençoe vocês. Também temos pedidos de orações aqui, oração pela vida do Edmilson Gomes, cunhado do João Batista, da esposa dele, que está aniversariando hoje. Também uma oração por uma sobrinha do Edson, que se chama Rosana, que ela está internada em estado crítico com um câncer que atingiu a coluna. E também está orando, temos um pedido aqui no grupo da igreja, da irmã Cirlei, que ela pede pelo avô Miguel. Ela relata que a mãe dela está muito desesperada, pela situação do avô, que ele está sentindo agonia no coração, está com o coração inchado, muito grande, e eles não sabem o que fazer, mas Deus sabe. Amém? Eu vou pedir novamente para o pastor estar orando conosco aqui, por esses pedidos de oração.
entregando os nossos corações totalmente sobre as mãos do Senhor. Também agradecer aos irmãos que mandaram as fotos aqui no grupo da igreja assistindo o culto. Acho que não deu tempo do Daniel poder passar aqui, mas os irmãos podem ver no grupo da igreja. Graças a Deus. Então vamos orar. Vamos entregar aquilo que é impossível na mão daquele que é tudo é possível. Amém? Vamos orar. Tua palavra diz, Senhor, que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nada nos seria impossível. E também a tua palavra diz que nada é impossível para o Senhor, Deus. Então olhamos para estas situações, Deus, cada uma dessas enfermidades incuráveis para os homens, mas que não são nada para o Senhor, pois o Senhor é eterno e todo-poderoso, e nós rendemos a Ti, Deus, os nossos pedidos e os nossos corações, para que o Senhor faça a Tua vontade poderosamente, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, de toda a consolação, Espírito de cura, Espírito de verdade, Espírito de paz, seja sobre cada um que está adoecido nesse momento, Senhor Deus. Aquele com a doença do corpo, com a doença da alma, com a doença do espírito, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós pedimos a Ti, fogo do Senhor, que se faça presente, que esteja sobre cada um, dentro dos corações de cada um dos Teus filhos que creem no nome do Senhor Jesus Cristo e recebem o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Senhor Deus, eu peço que o Senhor repreenda toda obra maligna sobre a vida dos membros, dos familiares, dos amigos, Senhor Deus, de cada um desta igreja. O Senhor que escolheu Israel, repreenda toda malícia, toda malignidade, toda impiedade, Senhor Deus. Qualquer espírito, força humana, física ou espiritual, que se levante contra os Teus escolhidos, Senhor Deus, seja repreendida pelo Senhor, pelo Deus Pai, aquele que tem toda a autoridade. E toda a autoridade foi dada no céu e na terra ao Filho. Jesus Cristo esteja no meio de nós. Nós somos o Teu corpo, Senhor. Tu és o oleiro, nós somos o barro, nós somos obra das Tuas mãos. Não se ire, Senhor Deus, sobremaneira, pois não restaria nem mesmo um remanescente. Mas, Senhor Deus, tem misericórdia de nossos pecados, tem misericórdia de nossa iniquidade, tem misericórdia, Senhor Deus, da nossa incredulidade, pois se crêssemos, Senhor Deus, coisas maravilhosas e ainda maiores o Senhor faria no nosso meio. Portanto, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor aumente a nossa fé, a orarmos por cada um desses pedidos, Senhor Deus, pelo câncer que o Senhor pode curar, pela fé em nome de Jesus. Senhor Deus, pelo coração que o Senhor pode transformar, pela fé em nome de Jesus. Por cada pessoa, Senhor Deus, que está sem nenhuma esperança, que acorda, Senhor Deus, sem vontade de sair da sua cama, o Senhor pode transformar e curar e repreender toda a depressão em nome de Jesus. O Senhor tem esse poder. Deus, nós cremos em Ti e pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, para que o Senhor se manifeste de maneira gloriosa em nosso meio. E quanto àquilo que o Senhor já tem feito na vida desta igreja, quanto àquilo que o Senhor já tem feito nas nossas famílias, nós Te agradecemos, Deus. E pela fé, agradecemos pelo aquilo que o Senhor está fazendo neste momento. Enquanto 2 ou 3 reunidos no Teu nome concordam e ligam na terra a cura para que ela seja ligada no céu, Senhor Deus. Nós Te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo agora, pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor fará, em nome de